Desafios para você que quer ser criador de conteúdo é ter o ambiente certo para fazer as suas gravações. E por isso, no vídeo de hoje, eu vim aqui trazer para vocês algumas dicas de como você pode construir um estúdio dentro da sua casa. Pronto. E para te ajudar a ter ideias de como você pode usar a sua casa para criar um estúdio, eu vou te mostrar como eu transformei a minha casa em vários estúdios ao decorrer dos anos. Isso porque, caso você não saiba, esse aqui não é o meu primeiro canal. Eu tenho um outro canal chamado Cala a Boca Thiago, onde eu já tenho mais de 75 mil inscritos e eu já trabalho no YouTube com esse canal há 2 anos. E ao longo do tempo eu fui transformando os meus cenários, melhorando os meus equipamentos para entregar a melhor experiência possível para os meus inscritos e para minha audiência, e também para que eu tivesse mais facilidade na hora de criar conteúdo. Afinal, parte importante de você ter um estúdio para fazer suas gravações, de você ter um lugar próprio para isso, que você consiga gravar bonitinho os seus vídeos, se dá também para que você tenha mais facilidade na hora de gravar. Afinal, muitas vezes você já está preocupado com o roteiro, com a fala que você vai ter ali naquele vídeo, com passar a informação. Então, é ideal que tudo já esteja pronto, que tudo já esteja preparado para que você só chegue e grave. Quanto mais você facilitar o seu processo de gravação, mais fácil vai ser manter uma consistência nos seus vídeos e para que você consiga produzir cada vez mais. E claro, lembrando aqui que a ideia não é que você compare o espaço que você tem para gravar com o meu, ou que você fique comparando os meus equipamentos com os seus. Até porque às vezes você está começando a sua carreira na internet e você tem espaço e recursos limitados para poder trabalhar. Assim como eu já tive também. Como eu estou nessa jornada já fazem 3 anos, eu já tive tempo, para poder trabalhar melhor os espaços. Eu já mudei de casa 2 vezes nesse período, fui de uma casa bem menor para uma casa um pouco maior. Também tive tempo e recurso para melhorar meus equipamentos conforme o meu segundo canal ia crescendo. Então você tem que levar tudo isso em consideração. A ideia aqui é te dar algumas dicas de como você pode trabalhar o espaço que você já tem para poder construir o melhor cenário e o melhor estúdio possível, beleza? Quando eu comecei a criar conteúdo para a internet lá no meu outro canal, isso no começo do ano de 2022, eu morava num apartamento com a minha esposa que tinha mais ou menos 60 metros quadrados. E esse apartamento tinha um escritório muito parecido com esse no qual eu estou agora, que eu vou pedir pro Diego, editor do canal, colocar aí um take de como é esse escritório onde eu estou agora. Tá bem bagunçado e claro, para fazer as gravações eu sempre organizava tudo, mas meu escritório, meu estúdio inicial era muito parecido. Também vou pedir pro Diego colocar um take mostrando como que eu gravava lá no começo desse canal. Geralmente eu gravava em pé e eu tinha uma espécie de suporte lá no fundo, atrás de mim, onde eu tinha pendurado uma luz LED. Então era uma fita LED que eu não tinha onde grudar, então ela simplesmente ficava pendurada. E a gente pegou tudo que a gente tinha aqui em casa que podia ser usado como decoração e colocou nessa espécie de mural que ficava de fundo, nem dava para ver direito, mas era basicamente esse meu cenário. E claro, a minha estante de livros, que foi um presente de casamento que eu ganhei do meu pai. E aí, enfim, é uma estante muito bonita. E como eu sempre fui um colecionador de livros, então eu tinha já essa estante para usar de cenário. Eu acho que é legal você falar que o escritório era igual, só que menor. Era menor? E minha esposa me lembrou aqui agora que o meu escritório inicial, onde eu gravava, era menor também do que esse espaço em que eu tô aqui agora. E ainda assim, dava para fazer um cenário interessante. Mas com o tempo, conforme eu fui gravando os vídeos e melhorando um pouquinho na forma como eu gravava, eu fui fazendo alguns ajustes. A única coisa que eu tive desde o começo do meu canal, que foram muito importantes para as coisas darem certo, primeiro foi o editor, Diego, que está comigo até hoje, então foi muito importante o trabalho dele e a ajuda dele para fazer o canal crescer. E da parte de equipamentos, esse microfone aqui. O editor eu precisava porque eu não sei nada de editar vídeos, então foi uma grande ajuda. E o microfone porque ele é a ferramenta mais importante que você precisa ter na hora de gravar vídeos. As pessoas perdoam uma imagem não tão boa na tela, mas se o áudio for ruim, elas não vão ficar no seu canal. Esse microfone aqui, o Blue Snowball, ele é muito bom, vale muito a pena comprar ele. Eu comprei em 2022 e o preço dele ainda tá mais ou menos o mesmo, na faixa de R$350. Para o custo-benefício que ele oferece, com certeza ele é o melhor microfone que existe. Recomendo que vocês optem por um microfone parecido com ele. Ele tem esse formato redondinho que eu acho que é por isso que faz com que ele não seja tão popular entre os streamers, que preferem aqueles formatos mais padrão de microfone, que vem com LED, mas o Snowball dá conta. E para manter ele, eu ganhei esse tripé que veio da igreja que eu frequento, e eles não precisavam mais do tripé lá, que ele estava meio quebrado, e eu uso ele até hoje.
Então assim, às vezes você também pode ver se um amigo aí tem um tripé para te emprestar. E claro, o pop filter, que é bem baratinho e ajuda aí a deixar o seu áudio com um pouco menos de ruído. E ele vem com isso aqui. Ah, é verdade, o próprio Snowball já vem com um tripézinho, mas é um tripé de mesa, então provavelmente se você for gravar, dependendo da configuração, você vai precisar de um tripé melhor. Bom, e conforme eu fui ganhando mais experiência para gravar meus vídeos, eu fui melhorando meus equipamentos. Por meses e meses, na verdade acho que por mais de um ano, a minha iluminação vinha de uma luminária normal, que a gente colocava, ela era um pouco articulada, e a gente colocava uma folha de papel A4 na frente dela, grudada com durex, para servir de uma iluminação que não ficasse tão estourada na minha cara. Mas conforme eu me mudei de casa, eu tive a oportunidade de comprar um softbox. Você também pode comprar uma sombrinha difusora de luz, que também ajuda. Muitas vezes eles vêm em kits na Amazon, no Mercado Livre. Vale a pena comprar porque vai te ajudar a ter uma iluminação mais profissional e indo criando camadas no seu vídeo. Fica muito legal. Eu recomendo o softbox para vocês. E a sombrinha mais... Um ponto negativo da sombrinha, por exemplo, é que ela ocupa mais espaço, porque ela é um pouco mais baixa e bem aberta. Então acho que o softbox é uma opção melhor. E tem, como eu falei, tem muitos kits de softbox que vem 2 já juntos, o que pode ajudar caso você não tenha outras luzes para compensar aí a sua iluminação. Lembrando que todos os itens que eu comentar aqui vai ter link na descrição dos que eu comprei ou de versões muito parecidas com as quais eu tenho aqui em casa. Além disso, para melhorar minha decoração, eu comprei algumas prateleiras da Amazon mesmo, do Mercado Livre, que pudessem me permitir colocar alguns objetos que eu tinha que ficassem interessantes. Como o meu outro canal é exclusivamente sobre o universo de Game of Thrones, e eu já tinha vários itens de Game of Thrones, como funcos e quadrinhos, eu fui simplesmente empilhando eles com o passar do tempo nessas prateleiras de fundo e usei eles para esconder a fita LED. Inclusive parece que essa fita LED está muito bem colocada lá, mas ela não está. Ela está só enrolada do jeito que deu mesmo, para que ela não ficasse tão estourada na câmera. Eu tô falando isso para mostrar que muitas vezes a gente acha que o cenário daquela outra pessoa, daquele criador de conteúdo é perfeito, muito lindo, mas na verdade tem várias gambiarras por trás e ele tá bem improvisado. Inclusive quando a gente se mudou de casa e foi furar a parede para colocar uma dessas prateleiras, tinha uma espécie de viga ou um concreto muito mais forte, não conseguiu furar, então tem uma dessas prateleiras que tá presa com na fé do Senhor. E tá se mantendo até agora. Mas, com certeza, a compra mais importante que eu fiz pro meu outro canal e que realmente mudou a dinâmica dos meus vídeos, e não foi uma compra cara, mas que fez toda a diferença, foi um teleprompter, que é essa ferramentazinha aqui. O TP é uma ferramenta onde você coloca o seu celular na frente dele, coloca um celular para filmar atrás, e você consegue ler o texto que está passando na frente da câmera, sem que o telespectador saiba que você está lendo, porque você fica olhando diretamente para a câmera. E atualmente, todos os meus vídeos são gravados com TP, e eu fico lendo o texto, e isso me permitiu fazer roteiros para os meus vídeos. Antes eu gravava vídeos simplesmente falando e comentando alguns tópicos que eu anotava antes da gravação. Mas isso fazia com que eu ficasse muito tempo pensando no que eu tinha que falar e me perdendo muito, igual eu tô fazendo agora nas palavras. O roteiro deixou meu texto muito mais fluido, permitiu que eu fosse muito mais objetivo na minha fala. E olha que ainda assim meus vídeos costumam ter 30 minutos para mais. Mas o TP ajudou para que os meus vídeos realmente fizessem mais sentido. E isso foi algo que fez toda a diferença no meu canal, porque o público percebeu essa diferença. Então muitas vezes eu tinha muitos cacoetes de linguagem e falava algumas palavras não tão bem. O roteiro me permitiu cadenciar melhor a minha fala, a me comunicar melhor, e foi algo fundamental. Então se você tem um vídeo que você precise ler roteiro, ou você acha que o roteiro pode ajudar o seu vídeo, realmente talvez seja a melhor estratégia você gastar um tempo a mais escrevendo tudo que você vai falar, comprar um teleprompter para poder ler esse texto enquanto fala, vai fazer toda a diferença no seu conteúdo, e o público nota quando você melhora. Isso é o mais legal, porque eles dão esse feedback para você e é muito satisfatório, porque talvez essa seja a maior diferença do YouTube com as outras plataformas. Você é recompensado conforme você vai criando e melhorando o seu conteúdo. Não só pela plataforma, não só pela monetização que vai vindo, mas também pelo próprio público, que tem esse costume de comentar nos vídeos e dizer o que está melhorando, o que não está. Então isso é muito recompensador. Bom, e uma das coisas que vocês precisam saber é que, como eu disse, eu já trabalho com o meu outro canal há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. E claro, isso foi me dando a oportunidade de crescer com esse outro canal, ele passou a ser minha renda principal, até que hoje ele é minha única fonte de renda. E nesse ano eu decidi dar um passo a mais e começar a fazer lives semanais aqui no meu canal, de uma espécie de clube do livro, onde a gente lê
e discute os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, que são os do universo de Game of Thrones. E para fazer isso, eu comecei a usar minha sala para montar um estúdio, para a gente poder gravar as lives com um colega meu. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente fazia para tornar minha sala de estar um estúdio. Mas o que eu quero falar agora é que essas lives foram dando certo, até que eu tive a ideia de utilizar o terceiro andar aqui da minha casa, que é um triplex, que era um andar que a gente não conseguia usar para basicamente nada, porque ele era muito pequeno e estava totalmente vazio, para transformar lá num estúdio definitivo, tanto para as lives quanto para o meu segundo canal. E foi justamente o que eu fiz, o que eu já vou mostrar para vocês, como eu montei esse estúdio que é fixo e esse andar da minha casa que serve só como estúdio. Mas uma das coisas que mudar o meu primeiro canal de lugar me permitiu foi transformar o cenário que eu utilizava antes para ser o cenário do segundo canal, que é esse aqui, o Fala Muito Thiago. Então o que vocês estão vendo agora, essa configuração, é a configuração que eu vou usar a partir de agora para esse canal aqui. Tudo que eu fiz foi basicamente mudar um pouco a decoração, para que não fosse só coisas de Game of Thrones. Aí comprei umas plantinhas de plástico, comprei um reloginho e umas luminariazinhas baratinhas que eu achei no Shopee para deixar bonitinho. E comprei essa mesa para me dar mais autoridade, porque a gente sabe que canais que falam sobre desenvolvimento pessoal e crescimento na internet precisam de autoridade, e não sei porquê, mas mesa é algo que passa mais autoridade do que eu estar só com as minhas mãos falando sem parar. Mas a única coisa que eu comprei a mais para esse segundo canal foi um microfone, porque o microfone que eu estou usando aqui, que é esse de lapela da Boya, ele não funcionou muito bem nos primeiros vídeos. Se você voltar nos primeiros vídeos do canal, você vai ver que eu estou tentando utilizar ele e o áudio não ficou tão legal quanto o Snowball. E como a gente precisava de um microfone a mais para live, porque o público estava pedindo para minha esposa comentar nas lives também, aí eu comprei esse microfone aqui, que eu quase achei cair, da Hypercast. Ele é mais ou menos na mesma faixa que o microfone do Snowball, só que ele não é tão bom. Então eu ainda continuo recomendando o Snowball, é o melhor microfone que eu já utilizei, pensando em custo-benefício. Mas foi isso, as outras coisas eu simplesmente coloquei um livro aqui em cima dessa mesinha, que eu também vou colocar o link para vocês, uma mesinha muito boa que eu comprei no Mercado Livre. Coloquei um porta-caneta aqui e o iPad que eu já utilizo como teleprompter para passar o texto. Inclusive tá aqui para vocês. Eu utilizo esse aplicativo aqui gratuito para passar o texto e ele se conecta, na versão paga, né? Ele se conecta com o celular, porque agora eu não consigo mais ficar mexendo nele manualmente, antes eu ficava fazendo isso. Basicamente ele passa o texto para você, você vai lendo ele, muito bom, funciona muito bem. Então quando eu tô gravando aqui para esse canal, o teleprompter tá na minha frente e eu tô passando o texto aqui com o iPad. Bom, e esse é o meu cenário para esse canal aqui. Talvez com o passar do tempo eu troque alguma coisa, melhore outra coisa, mas é um cenário que de certa forma é bem improvisado. Porém, outra coisa importante para comentar com vocês é que nem sempre você precisa de um cenário fixo. Eu prefiro o cenário fixo porque é um ambiente que eu posso simplesmente chegar, sentar e gravar. É um ambiente que me ajuda a entrar no clima da gravação e a entrar nesse personagem que eu tenho, que é o personagem que grava. Porque, para mim, gravar vídeos, ler o roteiro, exige uma concentração a mais, porque não é algo tão natural para mim. Então, eu acho que ter um ambiente pronto para isso ajuda muito e também ajuda na hora da organização, porque as coisas já estão lá certinhas para você só chegar e gravar, só ligar as luzes, só colocar o texto no teleprompter. Eu acho muito importante. Então, se funciona para você, eu recomendo um lugar fixo para você gravar, um cenário fixo. Até porque também ajuda que a sua audiência reconheça alguns símbolos, ajuda a criar uma personalidade para o seu canal. Porém, tem muita gente que grava em cenários aleatórios, né, na própria rua, ou cenários de casa, mudando o cenário com o tempo, ou até com fundo verde atrás para colocar imagens. Enfim, vai do que você acha melhor para o seu canal, mas você sempre pode ir testando e ver como a sua audiência responde para essas mudanças. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como eu transformava a minha sala num estúdio para as lives. Quando eu quis fazer as lives, eu já sabia que eu ia fazer essa live com um amigo convidado que ia me ajudar a conversar com o público ali no ao vivo e interagir com a galera. Porque eu sabia que eu não tinha o carisma suficiente para manter uma live sozinho. Só que eu não queria fazer uma live via internet, via call, que ficasse travando o tempo todo. Eu queria poder fazer essa live com o meu convidado, com o meu amigo, junto comigo, no mesmo cenário. Então, para fazer isso, a gente teve que adaptar a casa e agora vocês vão ver como que essa transformação aconteceu. Só que, mais ou menos, eu já vou explicar por quê.
Bom, então era basicamente isso que a gente fazia. A gente empurrava a mesa, empurrava os sofás, e aqui onde estão as cadeiras ficavam 2 poltronas, onde eu e meu colega, Gustavo Beraldo, que inclusive tem um canal dele, Beraldo Anda, caso você queira conhecer mais da cidade de Curitiba, a gente ficava aqui de frente um pro outro, de lado um pro outro mais ou menos, conversando com a webcam ficando mais ou menos na posição onde a câmera está agora. A gente usava uma webcam para fazer a transmissão, porque ela é com fio, né? Então a qualidade da transmissão ficava melhor do que usar um celular e fazer a transmissão por Wi-Fi. E bom, basicamente é isso. A minha esposa Milena ficava controlando a imagem com o computador, com o OBS, então mais ou menos na posição onde o computador tá. A gente usava as 2 luzes, uma para iluminar cada lado, e contava bastante com a iluminação normal da lâmpada da sala também, para tirar um pouco das sombras, e ficava com os microfones aqui um do lado do outro. Na verdade, o microfone do Beraldo era tão improvisado que o microfone dele ficava aqui, preso nesse banco que ficava aqui do lado. Inclusive, esse banco tá furado para sempre, porque o microfone do Beraldo, o suporte do microfone dele criou um furo ali. E esse era o cenário inicial das lives. Toda semana a gente tinha que empurrar todos os móveis, conectar as coisas. Aqui foi muito mais rápido e fácil, porque a gente não teve que conectar a internet a cabo no computador, não teve que trazer as extensões para conectar cada um das luminárias, a bateria do computador e tudo mais. Foi muito mais rápido, mas toda semana tinha que arrumar tudo e depois trazer a sala pro normal para a gente poder passar o resto da semana. Dava muito trabalho e por isso eu resolvi fazer um estúdio fixo, e aí foi o lugar onde eu mais gastei no meu canal para poder construir esse estúdio que tivesse sempre pronto para as lives. E como ele ficou muito bonito, eu resolvi usar ele como cenário padrão também dos meus vídeos lá do outro canal. E tcharam! Esse aqui é o cenário que eu construí para as lives do meu canal e que também se tornou o cenário fixo lá do Cala a Boca Thiago. Eu fico aqui sentado nessa poltroninha, meu amigo e co-participador de lives, Gustavo Beraldo, fica nessa poltroninha, e aqui a gente discute aí o universo das Crônicas de Gelo e Fogo ao vivo para todo o Brasil. Desse cenário aqui foi o cenário mais profissional que eu fiz. Foi o único que eu fiz realmente um investimento para montar ele, porque de resto foi sempre no improviso, sempre comprando uma coisinha aqui e ali para melhorar. Já tinha falado nesse vídeo que as únicas coisas que eu realmente gastei foram com o softbox e com o teleprompter e com o microfone Snowball, que inclusive o meu não tá aqui, mas ele fica aqui. E para esse cenário, que foi só agora, então já com o canal sendo a minha maior fonte de renda, que eu realmente resolvi fazer um investimento maior, que foi construir esse cenário. Mas algumas coisas eu já tinha, por exemplo, desde o começo das lives eu já tinha essas poltronas. Elas foram compradas na Mobly, custou mais ou menos R$400 as 2 juntas. Elas não têm muita qualidade, mas elas são bonitinhas e servem para live. Mas meu bumbum fica doendo toda a live porque ela não é nada confortável. Não é bom falar que o bumbum dói na internet, né? Mas enfim, agora já foi. Esse quadro também foi uma das primeiras coisas que eu comprei de decoração de Game of Thrones quando eu me mudei de casa. Ele custou mais ou menos R$400 e foi comprado na Elo 7, se eu não me engano. Não recomendo, viu? Ele é bonitinho, mas não vale a pena. Os quadros que estavam antigamente nas lives e que vocês viram lá embaixo, são quadros que eu comprei, os mapas do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e eu mesmo mandei enquadrar. Ficou muito mais bonito, muito maiores os quadros, e eu fiz 5 desses quadros, mandei enquadrar 5 mapas e gastei no total R$1.000, ou seja, muito mais mapas e pouco mais do dobro do preço desse aqui. Então esse não vale a pena. Mas eu já tinha ele, então eu coloquei ele aqui. E o que fez, o investimento que eu fiz para montar esse cenário aqui no total foi mais ou menos uns R$1.600. Para ele eu comprei... O que eu comprei? Não lembro. O mais caro desses R$1.600 foram esses biombos de MDF, que eu fui numa loja que vende biombo de MDF, material de construção, e pedi para eles cortarem. O biombo já vem assim com essa cor, tem uma grande variedade de cor de biombos. É um biombo de 10 milímetros, de 8 milímetros de grossura. Os 3, né, que é uma peça só cortada em 3 partes. Não lembro quanto ele tem, mais ou menos 1,80 m por 2, por aí. Ele custou mais ou menos aí uns R$450 para ser feito. E aí também mais R$100 que eu gastei nas mãos francesas, aquelas de suporte de prateleira, que eu utilizei para os biombos pararem de pé. Então cada biombo tem 3 mãos francesas presas na parte de baixo dele, para que ele não caia para nenhum dos 2 lados. E eu só consegui fazer isso porque meu querido sogro é mestre de obras
e manja de muitas táticas para fazer as coisas ficarem em pé. Além disso, eu também comprei mais um braço articulado. Esses braços articulados também são muito bons para caso você não queira ter um tripé e você tenha um lugar onde apoiar ele. Então eu já tinha um braço articulado, comprei mais um microfone, né, pro Beraldo, para poder participar das lives comigo e ficar padronizado. E enfim, já tinha os 2 softbox, né? Aí eu comprei também um tapete, porque é que vocês não estão vendo. Mostra o tapete para as pessoas, com os meus pezinhos bonitos. Comprei um tapete porque o tapete é algo muito importante para abafar o som e deixar um pouco com menos eco no ambiente. Então, como aqui é um ático e ele é bem apertado, então aqui ficava muito eco. Então, o tapete nem aparece nas câmeras, mas ele é importante para abafar. Comprei o que mais? Comprei esta mesa. Agora eu vou pedir para a Milena mostrar as coisas. Então vamos aí para câmera na mão. Comprei essa mesa para que a Milena pudesse ter um lugar decente para sentar e poder cuidar da operação da live, já que ela ficava responsável por todo o processo de olhar o OBS, responder aos comentários das lives, colocar os comentários na tela e tudo mais. Então comprei mais essa mesinha para ela. Comprei também um climatizador, porque o ambiente fica muito quente aqui no ático. Por mais que eu moro em Curitiba, uma terra famosa pelo seu frio, aqui os verões são bem abafados também. Então tive que comprar um climatizador, isso já aumentou muito o preço. Mas é isso, e mais alguns cacarecos assim, tipo um futon para a Milena poder sentar. Os quadros, esses 3 quadros aqui, os 3 de lá também foi comprado para compor o cenário, já pensando nisso. Fita 3M para os quadros ficarem parados, porque eles caíram várias vezes. Enfim, outras coisinhas. E aí, esse cenário também se tornou o meu cenário principal para vídeos, que eu vou mostrar agora nessa linda transformação. Coloca a mão na câmera para apagar. E aqui está meu outro cenário, né? Que é o cenário fixo agora do meu outro canal, Cala a Boca Thiago, que é simplesmente dar uma centralizada numa das poltronas só. Mas tem gambiarra, pra mostrar pra vocês a gambiarra. Mostra a gambiarra da caixa. A mesinha não aparece na câmera normal, então tem que gambiarrar a caixa, por exemplo. Então é isso, o tripé que eu uso é o tripé improvisado. Então assim, mesmo quando você investe dinheiro pra fazer uma coisa, provavelmente você ainda vai ter que dar o jeitinho brasileiro de fazer. Tem um canal que eu gosto muito, de um cara chamado Anthony Curti, que fala de futebol americano, e ele trabalha na ESPN. E ele fala que por trás das câmeras a TV é toda na base da fita isolante e da fita crepe. Então, da silver tape. Sem fita não haveria TV. E eu acho que isso se aplica a quase tudo que é audiovisual. Muitas coisas são improvisadas. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar, especialmente na parte de iluminação, que é algo bem caro, né? Se você comprar boas luzes, né? Bons itens de iluminação. Então é algo que a gente tem que progredir com o tempo. E eu acho que o mais importante, o que eu queria passar com esse vídeo, são 2 coisas. A primeira é que as coisas acontecem com o tempo. Então você não vai começar tendo os melhores equipamentos, tendo o melhor cenário, tendo já tudo pronto para fazer. Feito é melhor do que perfeito. E com o tempo você vai melhorando as coisas. Com o tempo você vai entendendo quais são as suas necessidades imediatas, o que você pode realmente melhorar no seu canal, quais áreas você pode trabalhar, quais ferramentas você pode dar um upgrade. Então com o tempo você vai tendo essa evolução. Inclusive, seria muito ruim se o primeiro vídeo que você fizesse já tivesse na máxima qualidade, comparado com 100 vídeos depois. O ideal é que o seu 100º vídeo seja melhor do que o seu primeiro vídeo. Então você vai melhorando com o tempo, vai adaptando as coisas. E outro ponto que eu queria mostrar é que muitas vezes a gente tem um cenário bonito, a gente tá vendo aquele criador de conteúdo com tudo feito, com bons equipamentos, mas às vezes por trás das câmeras tem muito improviso também. Tem que ter criatividade e molejo para fazer as coisas darem certo e ir adaptando aos poucos. Esse cenário aqui, que tá muito legal, muito bonito, ele não foi também a minha primeira ideia de cenário. Eu tive outras ideias, não consegui colocá-las em prática. Passou alguns meses, aí sim, tendo outras conversas com outras pessoas, eu cheguei nessa versão que a gente tá vendo aqui, com a ajuda do Beraldo, por exemplo, da minha esposa, do pai dela, que, como falei, é mestre de obras e deu ideias de como que a gente podia trabalhar esse cenário. Então, enfim, as coisas também vão acontecendo com o passar do tempo, e você não precisa ter tudo agora para começar, né? Você pode dar tempo ao tempo e seguir o seu próprio caminho, seguir o seu próprio processo. E muita gente faz muito mais sucesso do que eu, com bem menos equipamento, com um cenário muito mais simples. Tem gente que nem tem cenário e dá certos vídeos, né? O TikTok e o Instagram são cheios de criadores de conteúdo que
não se importa com o cenário e tá tudo certo também. Então, enfim, eu queria só mostrar como realmente acontece para vocês, uma visão mais real. Lembrando que todos os produtos que eu citei aqui, que eu uso, todos os tripés e softbox e mesinhas e teleprompters e microfones, enfim, tudo que eu utilizo aqui, eu vou deixar link na descrição para vocês conferirem, verem os preços. Se eu não achar o mesmo produto que eu comprei, porque às vezes os anúncios são pausados, eu vou procurar um muito parecido. É importante que você tente comprar itens de qualidade, porque isso vai facilitar a sua vida, mas às vezes também a gente precisa comprar o que cabe no bolso e tá tudo bem também, com o tempo você vai melhorando. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de conferir meu outro canal, o Cala a Boca Thiago. Lá, se vocês forem nos vídeos mais antigos, vocês vão conseguir ver vídeos lá do começo de 2022, que eu gravava de um jeito muito diferente, falava de um jeito muito diferente, e vocês vão conseguir ver a evolução que eu tive no meu canal, então podem conferir lá. E no mais é isso, não se esqueçam de deixar like, deixe nos comentários também dicas para os outros criadores de conteúdo, de como você trabalha o seu cenário. Eu vou estar lendo tudo e respondendo também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.